Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje movido por um propósito de Deus para compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração especialmente para você. Você sabe que aqui no canal nós não falamos de religião, mas sim da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus, que são luz para nossas vidas. Irmãos, enquanto eu estava aqui meditando na palavra, na mensagem que eu vou trazer hoje, eu senti muito forte no meu coração que muitos de vocês estão com o coração aflito, angustiado, ansioso, porque parece que as tempestades nunca chegam ao fim. Você ora todo dia, você tem buscado a Deus a cada manhã, você tem buscado ao Senhor aqui no canal, de manhã e à noite, mas parece que a angústia nunca sai. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Deus permite que esse problema continue para que você desenvolva a sua fé, para que você amadureça e cresça espiritualmente. Então não tem nada de errado com isso, todos nós passamos por batalhas. Mas o que Deus me mostrou hoje é que muitos de vocês estão enfrentando lutas internas, batalhas que ninguém vê, mas que elas pesam no coração, sabe? É quando você olha para dentro de si e parece que tem tantas pendências, tantas coisas ainda a serem melhoradas, e muitas vezes você fica com raiva de si mesmo, porque você pensa: eu não consigo mudar, não tem jeito para mim, tudo aquilo que o pastor fala na internet, eu até tento colocar em prática, mas eu não consigo. Meu irmão, Deus está interessado no seu coração. Ele não te escolheu porque você era mais forte do que os outros. Ele não te escolheu porque você é a pessoa mais habilitada e capacitada. Não. Deus te escolheu porque Ele sabe o que Ele pode fazer através da sua vida. Amém? Deus sabe que você é fraco. E o próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim procurar os justos, eu vim procurar os pecadores e levá-los ao arrependimento. Então, se você se sente assim inferior, muito fraco, cansado, debilitado, este é o lugar que você tem que estar. Por isso eu te convido a cada manhã, a cada noite, que você esteja aqui comigo na oração da manhã e na oração da noite. Porque é neste lugar que a palavra de Deus será pregada e nós estaremos orando, independente da religião. Deus, Ele te vê por completo. Ele não vê como as pessoas, Ele não olha a aparência, Ele vê o seu interior. Amém? E o que Deus me revelou aqui hoje é que é tempo de cura, é tempo de restauração. Muitos de vocês têm carregado feridas antigas, mágoas que parecem que nunca vão cicatrizar. Mas hoje eu profetizo que Deus começa um processo de cura na sua vida. No Salmo 147, o versículo 3, está escrito que Deus é quem cura aqueles que têm um coração quebrantado, um coração arrependido. E Deus sara todas as suas feridas. Aleluia! Eu me lembrei aqui agora da história de Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril, ela não podia gerar filhos. E durante anos e anos era sempre a mesma história. Ana era humilhada. Ela passava por humilhações porque ela não podia gerar filhos para o seu esposo. E naquela época, irmãos, uma mulher que não tinha filhos, ela não tinha valor nenhum para a sociedade. Era considerada uma mulher até mesmo amaldiçoada. E então, Ana começou a entrar em depressão, ela só chorava, o seu marido não conseguia consolá-la. Mas foi então, irmãos, que ela decidiu buscar ao Senhor em oração. E numa simples oração, ela simplesmente entregou todos os seus fardos, as suas dores, e ela fez um voto com Deus. E ela falou: Senhor, se Tu me deres um filho, eu o consagrarei todos os dias. Ele será um grande homem, e eu creio que o Senhor está me respondendo hoje. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que quando ela entregou esta oração, até o seu semblante mudou. Ela ficou com o coração cheio de alegria e de paz. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você se entrega completamente, não pela metade, Deus, Ele recebe sua oração e Ele te dá a paz. Amém? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que quando entregamos a Ele as nossas ansiedades, os nossos problemas e terminamos nossas orações com ações de graças, sabe o que acontece? Deus preenche o nosso coração com uma paz que excede todo o entendimento. Você não vai entender de onde está vindo essa paz, mas você sabe que foi Deus que colocou no seu coração. Amém?
E voltando a falar sobre Ana, naquele momento de entrega, a Bíblia diz que Deus ouviu sua oração e Deus lhe deu um filho chamado Samuel. Este homem foi um grande profeta em Israel e foi ele quem ungiu o rei Davi. Então, meu irmão, Deus honrou aquela mulher, ele mudou a sorte dela e eu creio que ele vai fazer a mesma coisa na sua vida hoje. Aleluia! Então eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem muito forte e no final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rápido, muito fácil. É só você clicar nesse botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho da notificação e selecione a opção todas para que você receba diretamente no seu celular as próximas orações que eu colocar, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, eu quero falar hoje sobre Daniel. Daniel foi um grande homem de Deus, todos nós já sabemos da história dele, sobre o livramento que Deus deu a ele quando foi lançado na cova dos leões, mas poucas pessoas sabem que Daniel era um homem consagrado, um homem que mesmo quando ninguém estava olhando, ele estava lá obedecendo a Deus. E a Bíblia conta que Daniel, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados cativos na Babilônia. E naquela época era o rei Nabucodonosor quem governava e era um homem muito cruel. E o rei queria pegar todas essas pessoas que vieram de Israel para doutriná-las na religião da Babilônia. Ele queria ensinar para elas os usos, os costumes, as adorações de ídolos, mas Daniel estava decidido e certamente ele pensava: por mais que eu estou longe da minha nação, o meu Deus continua sendo o mesmo, eu continuarei sendo obediente. E em certo momento, o rei Nabucodonosor queria que as pessoas se assentassem à sua mesa e comessem da mesma comida. Só que tinha um porém: a comida daquele rei era consagrada a demônios. E Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E eu quero ler com você Daniel capítulo 1, o versículo 12 e o 13. Olha só o que ele disse. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com as dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. Olha isso, irmãos. Aqui Daniel estava falando para o servo do rei. Ele estava dizendo: olha, faz uma experiência com a gente por 10 dias. Nós vamos comer só legumes e vamos somente tomar água. E depois você analisa como ficou a nossa aparência. Irmãos, foi um grande desafio que ele fez. Ele fez não somente para ele, mas também para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero que você entenda que essa não foi apenas uma escolha de cardápio. Não é porque eles gostavam de comer só verduras, de beber água. Não. Daniel e seus amigos estavam tomando uma posição firme por uma questão de princípio, entendeu? E o grande dilema era o seguinte: se Daniel e seus amigos aceitassem comer a comida do rei, eles com certeza se dariam muito bem, eles subiriam na vida lá na Babilônia, entendeu? Eles seriam promovidos. Só que eles sabiam que se eles comessem daquela comida, eles se contaminariam, eles se pareceriam com as pessoas do mundo, e isso era algo que eles não queriam fazer, por mais que eles tivessem benefícios terrenos. E a Bíblia diz então, irmãos, que depois de 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos pareciam muito mais saudáveis, muito mais bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. E aí sabe o que aconteceu? Deus honrou a vida deles e Ele deu uma sabedoria extraordinária. A Bíblia diz que eles receberam dons de Deus de interpretar sonhos e visões. Então eles foram levados para se apresentar ao rei Nabucodonosor. E assim que o rei começou a conversar com eles, ele ficou impressionado com a sabedoria, com a inteligência. Então o rei começou a honrar eles e trouxe-os para perto dele. E talvez você esteja pensando, mas por que o pastor está falando sobre isso hoje? É que, irmãos, assim como Daniel e seus amigos, nós também vamos enfrentar tentações ao longo da caminhada. Tentação para nós abrirmos mãos dos nossos princípios. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas tentações não são apenas na área sexual, não são apenas na área de relacionamentos, não. Muitas vezes você será tentado para fazer uma alteração no seu currículo, para você conseguir um emprego, ou você vai ser tentado para contar uma mentirinha, para enganar o seu patrão e assim ganhar mais dinheiro.
Então a todo momento podem surgir essas tentações para você escolher o caminho fácil, o caminho do atalho e não o caminho certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, são as pequenas escolhas que você faz no dia a dia que vão te levar às grandes bênçãos. Deus está permitindo você ser tentado para que você cresça com essa experiência, para que você se apegue mais ao Senhor. Mas é nesse momento, irmãos, que devemos vigiar. Devemos entender que as escolhas que nós fazemos hoje, elas vão afetar o nosso futuro, a nossa vida. Amém? Então, sempre quando você estiver diante de algo que parece que não vai agradar a Deus e você está em dúvida, faça essas perguntas. Primeiro, isso vai me ajudar a crescer espiritualmente? Segundo, isso que eu estou fazendo pode me escravizar, pode me dominar, pode me afastar do Senhor? Terceiro, isso vai me deixar com a consciência pesada? E por último, você tem que pensar, será que isso que eu vou fazer agora vai desviar outra pessoa dos caminhos do Senhor? Se você perceber que essas escolhas que você vai fazer hoje vão afetar negativamente a sua vida, não faça isso, tá bom? Nós vamos orar agora, nós vamos pedir que Deus te livre de todo o mal e principalmente que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Porque Deus, como eu disse no começo da mensagem, Ele está de olho no seu coração. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Você precisa que o seu caráter seja o caráter de Jesus. E você só vai conseguir ser transformado se nas pequenas coisas você der um bom testemunho. Se nas pequenas coisas você não der brechas para o diabo, tá certo? Eu sei que Deus está falando aqui com muitas pessoas, por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus está tocando no meu coração com esta mensagem. Isso vai fortalecer outras pessoas, amém? Então nós vamos orar agora e você vai fazer uma reflexão aí. Será que você tem brincado com as coisas espirituais? Será que você tem deixado o pecado dominar o seu coração? Se você não se comprometer agora, você pode se arrepender mais tarde. Então siga o caminho de Daniel, siga o caminho dos seus amigos que decidiram viver em santidade, buscar aquilo que agrada a Deus, ainda que desagrade as outras pessoas, tá bom? Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero também que você abra o seu coração. Aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento e eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua graça e principalmente pela Tua misericórdia. Senhor, se não fossem as Tuas misericórdias, nós já estaríamos consumidos, estaríamos mortos, estaríamos condenados no inferno. Mas Jesus, eu Te agradeço porque a Tua palavra de hoje é uma mensagem de exortação, mas também uma mensagem de correção. E eu sei, meu Pai, que não foi em vão esta mensagem. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, ó Deus, que elas estão tendenciosas a fazer o que é mal, a desviar dos Teus caminhos. Mas o Senhor tocou muito forte para eu falar sobre Daniel e a sua decisão de ser obediente. Por isso eu Te peço, meu Pai, transforma o nosso caráter, Senhor. Livra-nos das coisas que nos afastam de Ti. Nós queremos andar contigo todos os dias, meu Pai. Nós queremos andar na Tua presença. Não queremos mais viver em cima do muro, indecisos. Não. Tira de nós, meu Pai, todo o desejo carnal, todo o desejo pelas coisas deste mundo, o desejo de pegar o atalho. O próprio Senhor disse que o caminho é estreito, é apertado, que leva para a vida eterna. Mas muitos têm trilhado, meu Pai, o caminho da perdição, a porta larga, espaçosa. Senhor, eu oro também agora neste momento por esta mulher e este homem que estão com o coração dilacerado, um coração doente, um coração carente. Ó Jesus, cura essas feridas, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos desejos. Não queremos, meu Pai, ceder às tentações porque não estamos suportando o tempo da espera. Jesus, nos ajude a esperar o tempo que for preciso. Ainda que demore, ainda que as pessoas não acreditem mais, nós vamos continuar obedecendo, nós vamos continuar crendo. E eu sei que assim como o Senhor abençoou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor vai nos abençoar também. Oh, meu Pai, eu Te agradeço por esse momento de oração. Quantas pessoas, meu Pai, foram transformadas, salvas, libertas. E eu Te peço,
faça a mesma coisa na vida deste homem e desta mulher que estão me ouvindo agora. E em nome de Jesus eu estendo as mãos e eu te peço, derrama da tua graça, do teu amor e da tua proteção em todo o tempo, para sempre. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas,
com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo.
E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural.
Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade.
A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.